Nós vamos iniciar narrando uma passagem que está em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 43. É uma passagem muito conhecida, que é um encontro de Jesus com as primas Marta e Maria. Na verdade, eram três, né? Lázaro, Marta e Maria. Lázaro talvez seja o mais conhecido de todos, devido ao episódio dele ter sido considerado morto, foi sepultado numa pedra, ficou por 3 dias e Jesus retoma, manda que ele saia da pedra, e ele de fato estava vivo. Abrindo um parêntese, os Espíritos vão explicar que ele não havia desencarnado, que é um fenômeno chamado catalepsia, que muitos de nós já ouvimos falar e que até hoje ainda acontece. É comum isso aí às vezes acontecer. Não de fato a pessoa não ter desencarnado, né? E às vezes quando vai fazer a exumação do corpo ali, encontra às vezes o corpo em posição diversa daquela que foi deixado, ou até caso que tem aqui na nossa cidade de alguém que levantou na hora do velório no caixão. Vocês sabem disso? Já tem caso aqui na cidade assim que ele levantou. Exatamente, porque de fato não estava morto. Imagina que susto, né? Não tinha de fato desencarnado. Esse é um Lázaro muito conhecido, mas a passagem em que nós nos referimos é a respeito de Maria e Marta, e que é bastante significativa, que daria para a gente fazer um seminário a respeito, mas a gente pega ela, só como referência para falar a respeito desse tema muito importante, que é a ansiedade, né? E que hoje é considerado o mal do século, junto com a depressão, essa dupla dinâmica aí, depressão e ansiedade, considerado o mal do século, e a gente trazer uma visão da doutrina espírita a respeito desses transtornos. Jesus então vai até a casa de Marta e Maria, e chegando lá, Jesus senta e Marta senta do lado dele, e Maria começa a movimentar, a fazer as coisas, acabar de ajeitar a casa, porque não tinha ajeitado a casa completamente, e também preparar os víveres, né, as coisas, porque Jesus não estava sozinho, tinha os discípulos com ele também, então precisava preparar os condimentos, o jantar mais tarde, e ela foi fazendo aquele monte de coisa, e preparando, e observando que Maria estava do lado do Cristo, e Jesus falava e Maria ouvia. E aí Marta ficou chateada com aquela situação, né? E aí vai questionar Jesus a respeito disso. Ela estava chateada porque tinha tanta coisa para fazer e Maria bem podia ajudar a fazer também, né? Mas Maria preferiu ficar do lado de Jesus, ouvindo Jesus, sentindo o Cristo. E aí Marta questiona: mas mestre, peça que tem tanta coisa para fazer, né? Peça que Maria venha me ajudar. E aí Jesus vai falar com ela, com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e tem muita ansiedade por pouca coisa. Estás ansiosa por pouca coisa. Em verdade vos digo que Maria escolheu a melhor parte. Olha só, Maria escolheu a melhor parte. Jesus falou desse movimento de fazer. Ela estava ansiosa por preparar, por fazer. A gente pensa que a ansiedade é coisa ruim, não é? Assim, eu sou ansioso demais, que a ansiedade é algo ruim. Mas a ansiedade não é ruim. A ansiedade é uma emoção que foi colocada em nós para a nossa segurança. O transtorno de ansiedade, esse é problemático. Esse aí é ruim. Ansiedade, quem não tem ansiedade? Tudo que você vai fazer, que você vai planejar, você planeja primeiro e está chegando o momento
será que eu fiz aquilo? E tal, eu ajustei aquilo. É natural, a ansiedade cria, você planeja, então é uma emoção absolutamente natural, como o medo é a mesma coisa. Eu tenho medo, todo mundo tem medo, é natural, medo é coisa nossa. Imagina se você não tem medo, você pega aqui essa Tarcísio aqui, põe 200 no carro, e aí você vai acidentar. Se você não tiver medo, você vai cair no buraco, você põe a mão no fogo, você tem que ter medo. Agora o pânico, a fobia, os transtornos oriundos do medo, a emoção desgovernada, aí não. Aí a emoção adoecida, aí é complexo. A mesma coisa com a ansiedade. É a mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade é bom, é ótimo para nós. Ela constrói, nós programamos. É igual estresse, todo mundo acha que estressado é ruim. Mas se não fosse o estresse, nós estamos perdidos. Acontece uma situação perigosa, seu corpo te estressa para você morrer. Exatamente. O Paulo está fazendo a comparação para quem está ouvindo aí de casa, que o estresse, que é a mesma coisa, né? É a medida, a dose da energia que você precisa gastar para você produzir, para você ter uma entrega. Isso é o estresse. Agora, quando fala você está estressado, é porque de fato o que você precisa fazer, você está gastando mais energia do que de fato você tem, ou você mobilizou mais atividades do que de fato você tem, e aquilo te gera um que a gente chama de estressado, né? Você está estressado, você está desorganizado, você não tem equilíbrio entre a energia que você precisa gastar e o que você precisa fazer, e você fala que você está estressado. É isso mesmo. E isso significa que a contribuição do Paulo é muito boa, porque tudo é o ponto de equilíbrio. A gente usa os vocábulos, às vezes, de maneira equivocada. Mas, eu sou ansioso. Não, ser ansioso é ótimo. É extraordinário ser ansioso. Estar ansioso para fazer alguma coisa, você está projetando ali, pode acontecer isso, eu vou ajustar dessa forma. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Agora, o transtorno de ansiedade, esse é complexo. Jesus falou de ansiedade em algumas ocasiões, algumas vezes ele fala dessa ansiedade nossa, que é projetar uma hipótese que você não tem certeza que ela vai acontecer. É uma hipótese, é algo que você projeta, que está na sua mente e que você sofre antecipadamente por aquilo. E aquilo te causa manifestação física, orgânica. Aliás, na etimologia da palavra, a ansiedade, a exegere e outros mais, ela está dentro disso aí, é um aperto, é um sufoco, é quase que você perdendo o ar, e é isso de fato que acontece quando a gente tem transtorno de ansiedade. Quando você está se preparando, aí eu trabalho em escola, né, eu vejo os meninos na semana de avaliação, quando eles estão preparando, estão estudando, aquela coisa, quando chega para assumir a escola e chega, eles já estão super concentrados para fazer as avaliações, e aí vai, estão ansiosos, e é absolutamente natural. Agora, aqueles que não conseguem, começam a fazer treino, tem que sair de sala, tem que tirar, aí caminhou com o transtorno de ansiedade, aí está te paralisando, tá claro, gente? Isso aí é algo que te paralisa, não deixa você movimentar, porque você está projetando alguma coisa, você está criando uma hipótese que na verdade você nunca saberá se ela vai acontecer, mas só de criar essa hipótese e ficar projetando, ela já vai gerar para você esse transtorno e essa paralisação. Jesus fala assim: não conturbe o vosso coração. Chega de conturbar o seu coração. Aí ele está dando sinal do que é o transtorno de ansiedade. Ele já fala nessa frase mesmo. É uma narrativa, mas no meio da narrativa ele fala assim: não conturbe o vosso coração. E aí ele completa: credes em Deus, credes também em mim. Continua: há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, meu Pai já teria preparado e tal. É um diálogo, mas o fato é que a gente, pegando essa fala dele, ele fala para a gente não conturbar o nosso coração. Não entra nesse movimento de criação mental de alguma coisa que pode acontecer e que agora de fato já está gerando sofrimento para você. Sabe por quê? Porque você não tem controle sobre isso.
A gente sofre por algo, e aí são estatísticas. 90% dos nossos sofrimentos nunca aconteceram, e nem vai acontecer. É 90%, gente. Pesquisem para vocês verem. 90% das suas preocupações nunca aconteceu, e nem vai acontecer. 90%. Pensem bem o que é isso. Aí Jesus fala: não conturbar o coração. Não conturba, não. É para crer em Deus. Então, peraí. Ele está falando que na verdade meu coração está conturbado, que eu estou querendo controlar. É falta de fé. Olha só. É falta de fé. Ô, gente, tem um monte de escrito a respeito de transtorno de ansiedade, tá? E que acontece com a gente. A gente não consegue estar onde nós estamos. A gente não consegue estar onde nós estamos. A quantidade de estímulo que você vai tendo, você vai perdendo o foco. A gente perde o foco. E aí você não consegue perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí vai gerando esse transtorno de fato, de ansiedade, que a gente não tem atenção com a vida. O que falta para nós é justamente essa atenção com a vida e essa entrega. Ele fala: credes em Deus, credes também em mim, e do estímulo da fé, e a fé não do credo, credere, que é de crença, que não tem nada a ver com isso não. Ele está falando do fides, do fidelidade. Fala assim: vai com tranquilidade, faça a parte, mas você não tem controle. Pode fazer sua parte, mas você não tem controle. Eu sei o que é melhor para você. O credes em Deus, credes também em mim. É Jesus falando isso. Eu sei o que é melhor para você. Calma, você está conturbando o coração. Por quê? Porque você conturba o coração. Vai com tranquilidade. Paciência, a ciência da paz. Fidelidade. Fidelidade é aquilo que você já identificou e aceitou como verdade. Você aceitou como verdade, coloque em prática. Fiel àquilo que já falou a sua razão. As coisas falam a sua razão. Nós somos reencarnacionistas, mas agimos como reencarnacionistas? A gente age como reencarnacionista? Não age. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Esse conteúdo está permeando a nossa mente, mas não desceu para nosso coração como proposta de vida para nós, não. Porque se nós agíssemos como reencarnacionistas, transtorno de ansiedade nós não teríamos. Doutrina espírita seria a maior profilaxia, é o maior antídoto contra qualquer tipo de transtorno, e não é só ansiedade não, porque você deposita, você entrega completamente ao Criador. A gente entrega completamente ao Criador. Então, seria para nós a maior profilaxia, o maior remédio. Mas, em verdade, esses conteúdos, eles permeiam aqui, e isso não é sabedoria, gente. Porque ter conteúdo e conhecimento, que é importante também, mas não é suficiente. Não é suficiente, não. O negócio é à medida que, cognitivamente, racionalmente, você aceitou aquilo como verdade, você passar a viver conforme aquela verdade. Você não aceitou como verdade? Aceitou. Então você passa um esforço, porque a gente vai esforçando, é um esforço contínuo para poder viver aquela verdade, que é claro. Fala a nossa mente e descer para o nosso coração, é um esforço diário para a gente praticar aquilo que nós chamamos aqui no nosso movimento espírita, na doutrina espírita, desde os primeiros dias que eu ingressei na casa espírita, há quase 40 anos atrás, acho que já até tem isso, da chamada reforma íntima. Reformular o íntimo, é isso. É você pega um conteúdo, identifica ele como verdade e coloca na sua vida. Isso é sabedoria, não é? A gente fala para nós aqui no Brasil, né? Saber que tomate é fruta, é importante, é um conteúdo, né? Mas saber que você não vai colocar ele, ou não deseja colocar, que agora tem que falar aqui no Brasil, né, Patrícia? Que você não deseja colocar ele
na salada, para comer tomate aqui na salada, junto com a mamão, com a maçã, com a banana, a gente come na comida, aí é sabedoria, não é, gente? Aí é sabedoria para nós aqui, nós não, tomate é fruta, mas não é comida com uma fruta. Então eu não pratico isso, não coloco com uma fruta não, coloco é na comida mesmo, arroz, feijão, é junto ali. Nossa cultura é essa aqui, isso é sabedoria, porque conhecer só a espécie daquela fruta não é suficiente. Então o conteúdo não é suficiente, gente, é pouco para nós. Se conteúdo fosse suficiente, é o Google, a inteligência artificial que está lotada de conteúdo. Assim, não, a gente tem que ler livro, tem que ler o máximo de livro. Não, eu nem acabo de ler os livros, Marisa. Eu estou lendo alguns, mas não consigo acabar os livros, não. Porque eu vou vendo ali o ensinamento, eu paro nele ali. Meu Deus, o outro fala igualzinho. Nossa, eu não tinha percebido nesse ângulo, não. Aí eu vou para outro. E aí vai, eu não estou com pressa, porque não é quantidade, é qualidade. Não adianta se eu ler um só, ou ler um texto só, e ele mudou a minha vida, acabou, ué. Não preciso mais não. Então não é quantidade, esse negócio de ler quanto mais livro, você vai ficar mais inteligente, você vai ser visto como uma pessoa inteligente no seu meio. Para quê? Para quê? Você tem que estar em paz consigo mesmo, senão você gera transtorno de tudo da gente, você imaginar. Tudo da gente. Você vai criando hipótese, igual nós falamos ontem, né, da técnica, você vai criando hipótese que na verdade nem existe, e aquilo vai gerar na gente um tremendo sofrimento. Nós podemos ter certeza disso. Por isso Jesus fala, não conturbar o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quem quiser vir após mim, né, tome sua cruz e siga. Mas quem quiser. Porque quem quiser salvar a vida, nesse movimento frenético de fazer coisas, a proposta é isso, né? É fazer coisas e não pensar por si só. A maioria, as pessoas estão pensando por nós, porque a gente não pensa por nós mesmos, né? Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E disse Jesus, quem perdê-la por amor de mim e do meu evangelho, ganhá-la. É o mesmo ensinamento de Maria. É o mesmo. Maria não estava perto de um homem, não, gente, que escolheu a melhor parte, não é nada disso. Maria, metaforicamente falando, simbolicamente falando, estava em conexão com a lei divina. O Cristo representa o equilíbrio, a conexão com a lei divina. E diz o livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Você não tem conexão, vai gerar um monte de perturbação, vai gerar dor para você reconectar de novo, conforme a parábola do filho egoísta e em algumas traduções do filho pródigo. Se afastou do pai, é a mesma coisa, o evangelho fala a mesma coisa ao mesmo tempo. Sai de pé. Maria estava próxima, Maria tinha conexão. E Marta, não é que não deve trabalhar, não deve fazer, não deve operar, não. Mas você deve trabalhar, fazer e operar em conexão com as leis divinas que Jesus representa. Livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus é a manifestação da lei divina aqui na terra. Em outras palavras, é o amor encarnado. É a manifestação da lei divina aqui na terra. Esse é o Cristo. Quanto mais proximidade você tiver com Ele, quanto mais nas suas ações no dia a dia, porque isso é se realizar como ser humano, essa é a proposta de progresso. Quanto mais você tiver com Ele em qualquer situação da vida, em qualquer uma situação da vida, qualquer que seja. Hoje uma professora amiga minha chegou, aí me achou cabisbaixo, mas não é assim não. A gente quer muito falando, quando você fica, você não tem nem direito de ficar pensativo, né, Marisa? Quando você está pensativo, todo mundo acha que você está triste, né? E aí eu fico pensando, eu gosto de pensar, né? Aí me achou cabisbaixo, foi lá, me abraçou e falou assim, olha, tudo passa, vai passar, tudo vai passar. E eu falei assim, eu não quero que passe. Eu não estou querendo que passe. Está tão bom o presente. O presente é um presente. E a gente não vê. Agora, nesse momento, aqui dentro, está acontecendo um tanto de coisa. Um tanto de coisa. Se você não ficar atento, você não vai ver. Mas é muita coisa mesmo acontecendo. Muita. Só que a nossa desconexão com a única coisa que nós podemos operar, no único lugar que nós podemos operar. Porque no passado você não pode. Aí você fica saudoso. Não, era bom demais aquela época, né?
Você lembra quando nós descemos aqui na casa do caminho? Ai, nós éramos tão unidos. Ai, era bom demais. Bom é agora. A melhor hora é agora. É agora que eu posso operar. Ai, gente, quando esses meninos crescerem, eu vou ser feliz demais. Felicidade vai ser quando eu aposentar. Ai, eu vou fazer o que eu quero. Vocês não pensaram assim não, né, gente? Ninguém pensou assim não. Eu vou fazer o que eu quero. Ai, tem um tempo só para mim. Não será. Desculpe-me, não será. Não será. Se você não faz agora, porque não é nada externo que promove isso, não. É sua atitude na vida, isso é interno. É conexão com aquilo que você foi criado. Felicidade é conexão com a lei divina. É de dentro para fora. Não é situação. Não é trabalhar, não trabalhar, nem nada. Não é nada disso. Não é criar, não é nada disso. É o caminhar. Não é a chegada. É o caminhar, é o momento agora, presente. É esse. O presente já fala, é só nele que você pode operar. Eu li uma obra maravilhosa, muitos dos companheiros mais antigos aqui já leu, que chama O Bispo. É extraordinário. Amor e sexualidade à luz da doutrina espírita. Eu até comprei um no sebo esses dias, o meu sumiu, o segundo meu que sumiu. Você empresta e não volta, né? Aí não achei, fui no sebo lá, e achei no sebo, tá para chegar. Porque eu fico lembrando dele. É uma história assim, extraordinária. O protagonista é o bispo e um padre completamente irreverente, irmão Jacobino. Um padre completamente irreverente. Um padre que fugia todos os padrões. Mas o padre na biblioteca, ele lia Platão, né? E quem lê Platão, se conseguir entender, Platão é discípulo de Jesus. Jesus que mandou Sócrates, Platão, antes dele, foi ele que foi mandando. Quem lê Platão, aí não tem jeito, a mente vai abrir mesmo. E ele lia Platão, e ele sabia, e ele tomava posturas irreverentes assim. E o que mais me encanta nessa obra, que a gente vai lendo, volta nela de novo, é como que esse homem era presente na vida, como que ele fazia as coisas com presença de espírito, e como que a gente está completamente desassociado disso agora. Eu vou reunir com o pessoal da escola, quase todo dia tem uma reunião, outra coisa. Nossa, aí entra na minha sala, todo mundo com o celular em cima da mesa, aí eu tenho que separar o celular para a gente falar 30 minutos, senão ninguém consegue foco. Você vai conversando assim, a luz do celular vai acender. Isso vai ajudar. O pessoal lá, não é vocês não, tá, gente? Aqui eu sei que não tem isso entre o pessoal, aqui não tem falta de foco, não tem nada disso. Ninguém consegue foco. Você vai fazendo, vai respondendo, vai fazendo, vai. Não há foco, não há escuta empática. Você não fica 10 minutos conversando com uma pessoa com entrega total, com empatia total, entrando, percebendo a emoção dela, sem julgamento nenhum. Que empatia é isso, tá? Não é transportar para o lugar do outro, não. Você não consegue fazer isso, não. Isso é força de expressão. É entender a emoção dele, você ter compaixão da emoção dele, sem julgamento nenhum e acolher. Isso é escuta empática que a gente não tem. Nós não conseguimos 10 minutos por causa desse movimento de mente absolutamente acelerada. Mente acelerada. Não consegue parar. Você não para. Não consegue parar, não tem foco. É desse jeito. E com as crianças, está mais ou menos nesse caminho. A minha netinha de 5 anos, a Lara, ficava jogando xadrez comigo por 30 minutos. Não está conseguindo ficar assim. Tanto estímulo que ela está tendo em qualquer lugar, coisa, não consegue. Falei com a mãe dela, ela não fica mais 5 minutos. E eu estimulei ela no xadrez só para estimular a atenção dela. Porque pensar, parar de pensar, ninguém para. Pensar, gente, é característica do ser humano. O ser humano pensa o tempo inteiro. Embora a gente não assenhoreou desse pensamento nosso. Nós estamos só seguindo o que os outros falam. Você não pensa se é bom, se é ruim, se vai ser aquilo. Você não toma, isso segue a minha identidade, meu propósito de vida, não, você vai. Tá assim, nós estamos vida de gado, igual bichinho, um seguindo o outro. Nós não pegamos isso para nós. Então, ela está ficando 5 minutinhos só, foco, estímulos demais. Aí pega o estímulo, a tela tem não sei quantas centenas de cores e ações ao mesmo tempo. Mas comigo lá não, são só as pecinhas de xadrez e tal, parado, olhando para minha cara, não mexe lá, não tem muito de pensa lá, para, pensa. A gente não consegue fazer isso, não é? Você vai deitar para fazer uma prece, né, Mário?
Aí você começa a fazer e dorme. Vocês não, gente. Estou falando pessoal de outra casa espírita e tal, aqui não. Você dorme, né? É assim. Aí você fez a prece também, né? Aí você chega no outro dia, o senhor já sabe, é a mesma de ontem, né? A mesma prece de ontem, já paga. Não adianta, não resolve, você não tem conexão, você não cria conexão, você não repassa o seu dia, sua mente não busca suas falhas para você fazer reforma íntima. Se você parar um tiquitinho em pé, se você dorme, fica em pé, ué. Se você para um tiquitinho e começa a pensar como é que foi o seu dia, como propõe Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, passeie e revisa o seu dia, vai perceber. Se você parar um tiquinho para pensar, sua consciência, sua memória, vai lá na onde que você feriu ela, a consciência. Falou mal de alguém, pensou mal de alguém, foi imprudente com alguém, caluniou alguém, foi agressivo com alguém. Sua consciência vai nela lá. É isso. O que Jesus fala: reconciliar com seu adversário quando está a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entrega ao ministro da justiça, de lá não sairei enquanto não tiver pago o último ceitil. É metáfora, tá, gente? Isso é simbologia. Mais de 60% de todos os escritos são simbólicos, são simbologia. É consciência. Livro dos Espíritos. A lei divina está gravada onde, gente? Na nossa consciência. Você vai nele lá, pá! Eu até hoje, as minhas preces, Mário, até hoje, não teve um dia que eu passasse em revista a minha consciência e que ela não acusasse alguma coisa. Um dia, talvez, né? A gente vai nessa luta. A gente vai conseguir, mas não teve um dia. Pá, ele vai exatamente no momento. Miguel é super doutrinado. Como que ela vai lá na hora que você sabe que você pisou na bola? É isso. Falta de consciência, de realização do seu propósito como ser humano. Sabe, gente? É isso. Irmão Jacobino, ele no convento, naquela época, né? Século, acho que 17, 16. Ele no convento já tinha uma postura completamente reverente. Não de contemplação, e sim de trabalho. Não é contemplação como a gente pensa hoje, que contemplar também é extremamente importante, coisa que até a gente precisa de fazer no presente, mas trabalho. Saiu para auxiliar numa vilazinha, e aí as águas estavam contaminadas lá, e procurou um tanto de gente para ajudar, para descontaminar as cisternas e tal. Encontrou não, aí encontrou apoio no prostíbulo. Aí foi nas prostitutas, elas foram ajudar, e vieram ajudar, trabalhar. Resumo da ópera: irmão Jacobino, vivendo esse presentão, essa conexão com as pessoas, com a vida, apaixona por Juliana, uma das prostitutas. Extraordinário. Ele fala: não, agora eu estou super apaixonado. Tira a batina e fala: não, agora eu vou casar com ela. E casa com ela. E casa com ela, com absoluta tranquilidade e consciência daquilo que ele estava fazendo. Mas ela desencarna, fica doente e desencarna. Eles continuam casados, dicas de passagem, tá? Eles continuam casados, tem inclusive vários contatos, ela desencarnada e ele encarnado. Aí ele volta para o convento, ele era tão bom, era secretário do bispo, que ele volta para o convento. Mas o irmão Jacobino vivia o presente o tempo inteiro. Ele era entrega total, isso falta em nós. Isso falta. Nós estamos completamente desconectados de tudo. Não estou falando só das pessoas não, tá? A gente não consegue perceber os astros ao nosso redor. Você não consegue perceber o sol, você não percebe as árvores, a estação do ano, a mudança da estação do ano. Você não para sentir, ó, está mudando, mudou a estação do ano, olha só, olha o ventinho. Você não para fazer isso, porque a gente está completamente desatento. E é claro que a gente vai adoecer essa emoção, que seria essa ansiedade, ela vai ficar doente mesmo, vai virar transtorno, né? Porque a gente quer controlar tudo, deseja controlar tudo. Como que a gente vai controlar, gente? A gente só propõe, quem dispõe é a providência divina, a gente não controla. Irmão Jacobino estava tomando um caldo, gente, podia acontecer o que fosse, ele estava tomando caldo, sabe? A gente pega um prato de comida e está presente. Vocês estão presentes no prato de comida? Pensa no alface ali, o sabor de bacon, né? No alface ali. Pensa para vocês verem. Pensa o tanto de gente que trabalhou ali para aquele alfacinho que está na sua mesa. Pensa um pedaço de carne. O tanto de vida, porque o vegetal é vida também. A abobrinha que você está comendo, o tanto de gente que operou ali,
a própria vegetal entregando a vida, e o animal também entregando a vida para você sobreviver. Pensa que ato que deve ser sacralizado. Por isso que tem uma página do André Luiz, como é que chama a obra? Esqueci o nome dela, é uma pequenininha. Tem uma página que ele fala a respeito disso, de sacralizar o ato de comer, e ainda fala assim, conduta espírita. Conduta espírita. Ele ainda fala assim, senta à mesa, sente-se à mesa, vai ser importante naquela hora. Vocês vão olhar nos olhos, o marido, a esposa, os filhos, quem morar na casa, senta à mesa. Não é pela a estética de sentar na mesa, não. Sacralizar o ato, sacralizar e olhar para o alimento e perceber o alimento e degustar o alimento, sentir o cheiro primeiro, porque senão você não vai ter um paladar completo. Você tem que sentir o cheiro primeiro do alimento, sente o cheiro e depois degusta o alimento com gratidão. É isso. Só coisa difícil, né? A proposta do Evangelho. Quem é capaz de fazer isso? Só coisa difícil. São coisas quase impossíveis de fazer, Senhor. Porque trazes tantas coisas difíceis para nós assim. Alguma coisa mais fácil, né, Dona Maria? Alguma coisa mais fácil para nós. Pensa, gente. Mas nós estamos acelerados, fazendo as coisas mecanicamente. Irmão Jacobinho tomava o carro. O bispo está chamando, o bispo pode esperar. Eu estou agora tomando meu carro. Cozinheiro adora desse mundo, tá, gente? Ela adora, você está gostando, né? E ele tomando caldo de verdade, sentindo o paladar, sentindo. Aí tem efeito, pessoal. Aí tem efeito. Agradecendo, conversando com quem fez. Aí tem efeito. Que carinho, que entrega, que presença. Que presença. E isso que falta em nós. Um encanto essa obra. O quanto que ele ensina para a gente ter atenção na vida, porque são coisas que a gente não pode controlar. Tem uma questão no livro Consolador, que eles perguntam para o Emmanuel assim: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Mas espera aí, olha que interessante, só a pergunta já é extraordinária, pessoal. Ele está falando assim: o determinismo divino é do bem. Então vamos trabalhar só na pergunta? Tá. Nós somos criados para ser pessoas bondosas. Se você não for bondoso, você não está se realizando como ser humano. Não é vantagem nenhuma, não. E você fala assim: mas Robson é bondoso demais. Não, não sou bondoso, não. Eu estou buscando a minha realização como ser humano. Isso é proposta divina para mim. Isso é proposta divina. Os dois discípulos pescando debaixo da ponte. Aí um vai, observa, tem um caranguejão lá caindo. Ele pega ele e coloca por cima assim, o caranguejo vai, ferrou aí. O outro olha para ele e já fica sem entender, mas salvar o caranguejo. Aí eles voltam a pescar de novo, o caranguejo vai e cai de novo. Ele vai lá e pega o caranguejo de novo, o caranguejo dá nele outra pregada. Ele fala: não estou te entendendo, pelo amor de Deus. Para que salvar um bicho desse? Você pega um bicho desse, ele te pica, ele te ferroa. Não estou te entendendo. Aí ele diz assim: eu aqui não estou te entendendo. Cada um age de acordo com a natureza. A natureza dele é essa, de ferroar. A minha de salvar. Eu sou ser humano, a minha de acolher. A minha de humanizar. É para isso que nós somos criados. Não é para outra coisa, não. Se você estiver fazendo diferente, você não está realizando sua identidade como ser humano. Simples assim. Foi isso que Jesus trouxe. Se você estiver fazendo diferente, é a ausência da realização. E aí você vai perder um monte de espetáculo ao seu redor. Você vai deixar de ver arte. Você vai deixar de sentir cheiros maravilhosos. Você vai perder. Você vai só passar por aqui como se fosse um zumbi mesmo aqui, ó, fazendo as coisas cheio de atividade, pensando no futuro, como Marta. Mas sem conexão. Marta podia estar fazendo, conectada também. Jesus não está condenando o trabalho, não, gente. Não é isso, não. Mas Maria escolheu a melhor parte, porque Marta estava ansiosa. A melhor parte, Maria estava em trabalho, estava em conexão com a lei divina. Aquilo é trabalho também. O que nós estamos fazendo aqui é trabalho. Questão 700 e pouca do Livro dos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Quando você estiver empregando o seu tempo com utilidade, você está trabalhando. Qualquer coisa que você estiver fazendo que é útil,
você está trabalhando. Irmão Jacobino era assim, força no presente. Que se você não conectar, você não vai poder mudar, né? Lá no livro Consolador, 135. Determinismo divino é do bem. Eu só peguei a pergunta, tá? O determinismo divino é do bem. Nós somos criados para ser pessoas do bem. É isso. E aí ele pergunta, quem criou o mal? Assim, se o determinismo divino é do bem. E Emmanuel vai responder, o determinismo divino constitui de uma só lei, o amor para a comunidade universal. Estou falando de planeta Terra, não. Diz Emmanuel, o amor para a comunidade do universo universal. E continua ele, mas um homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma as suas fragilidades num foco de ação contrária a essa lei. Diz o mal. Explico o que é o mal. O mal é, por causa da fragilidade do homem, ele confia mais nele do que em Deus. Então você tem que confiar no você? Tem. Mas você subordina tudo à vontade do Criador. Você confia no você, mas você subordina a vontade do Criador. Mas o homem, confiando mais nele do que na providência divina, transforma essa fragilidade, porque fragilidade é um traço que nos marca. Nós somos frágeis. Transforma, porque estamos espíritos em evolução, nós somos perfectíveis ou incompletos, né? Transforma a sua fragilidade num foco de ação contrária a essa lei. Eis o mal, diz ele, e completa Emmanuel. Urge recompor os elos sagrados. São elos sagrados. Nós vamos recompor. Busca a sua identidade. Busca isso. Busca, vai atrás da sua humanização. Perdoa, ama, olha para dentro de você, faz um movimento dentro de você. Não culpa ninguém de situação nenhuma. Entra num processo de autorresponsabilização. É sua, pega a sua responsabilidade. Para o outro você olha com indulgência. E vai, não entrar na caminhada dele. Eu faço a minha. Como os espíritos superiores fazem com a gente. Porque senão nós vamos perder. Nós vamos sair perdendo um tanto de coisa. E de fato a gente perde mesmo. Nós vamos ficando tão ansioso, tão materialista, né? No livro dos Espíritos também, né? Dos males o mais radical, pergunta Kardec, o Espírito responde, o egoísmo, que na indiana chama da heresia da separatividade. Porque quanto mais unido, mais uno, mais próximo de Deus. Na simbologia das pirâmides, o triângulo, né, Paulo? Aqui embaixo, quem está aqui embaixo está separado. Quanto mais você vai subindo, na figura do triângulo, e são 3 lados, que isso aí fala muita coisa também, mais próximo, mais unido você vai ficando, mais junto você vai ficando, e com um pensamento uníssono, porque é por isso que eles chamam que é uma heresia a separatividade. Você achar que doer você aqui, e que está doendo o outro lá, não tem nada a ver, só se doer você, isso é uma heresia. A guerra lá, quem produz a guerra somos nós, 2, 4 países guerreando. Isso é fruto dos nossos pensamentos, nossas emanações, porque a gente guerreia internamente, nós guerreamos internamente, e isso aí vai nesse efeito dominó. É um efeito dominó. Se você tem um dominó do seu lado, um dominó do outro, você não pode sair nem para frente nem para trás. Se você empurrar o dominó, você empurra, ele sai assim, ó. E o último dominó cai aonde? Em cima de você. Você só pode verticalizar. Se você fizer movimento horizontal, que é material, se você fizer um movimento que todo mundo está só verticalizando. E o que é verticalizar? É espiritualizar mesmo. É trabalhar a fraternidade, o amor, é você perdoar. É isso. Só esse movimento que te tira do indiano também chamado roda de Sansara. Você vai errando sempre no mesmo lugar. É o mesmo problema e no mesmo lugar. Só isso. Mas quem decide fazer? Aliás, um guerreiro procurou o mestre indiano para perguntar, Senhor, ficou lá, o mestre nem podia atender ele ficou lá o dia inteiro. Não foi de tarde, ele falou, eu queria fazer o senhor uma pergunta. Que a roda de Sansara, essa roda, que você não sai desse ciclo vicioso. Nós estamos, gente, reencarnando com os mesmos problemas. E aí você volta de novo com os mesmos problemas, sabe por quê? Porque você não rompeu. Por isso que Emmanuel fala, hoje recompor os elos sagrados. Você não rompe com isso, porque tem que ser valente demais, tem que ser corajoso demais para perdoar. Tem que ser corajoso para amar, tem que ser corajoso para dar de si mesmo, para doar de si mesmo. Tem que ser absolutamente corajoso para isso. Por isso que Emmanuel fala, você tem que recompor
os elos sagrados, que eles estão de fato quebrados, rompidos, e tem que ter muita coragem para fazer isso. Coragem para você entrar dentro de você mesmo, que aí é a maior dificuldade, né? Que o Albert Einstein fala, é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar um preconceito, né? Você já tem um conceito pré-estabelecido, e ali você não quebra ele, e principalmente dentro de você. Aí você fica nessa roda de samsara que nós acabamos de falar. E aí o guerreiro pergunta para ele, só vim perguntar para o senhor aqui, como é que eu faço para sair da roda de samsara? E o mestre respondeu assim, quem te colocou lá? Sabe? Ele mesmo. Para sair é só você. Não tem solução milagrosa, não é passe, não é água fluídica, nada. Benzeção, não é isso, não, nada disso, é só profilaxia, isso aqui são alívios, não tem nada disso, é movimento interno, é expansão de consciência. Se você expandir sua consciência, aí sim, aí você vai, mas se você não expandir, você vai perdendo a beleza da vida. A gente perde a beleza da vida. O Joshua Bell, que é o violinista mais famoso do planeta, imagina o que esse sujeito toca. Gente, vocês já ouviram o som de violino? A pessoa começa a tocar o violino, parece que o som vai lá dentro da sua alma e faz assim no seu coração. Como é que pode um trem daquele? Ele vai lá e mexe com você todo, aí você drena a emoção, dá vontade de chorar, você não sabe o que você está sentindo, é lembrança, é extraordinário. Agora imagina um mestre nessa área. Ele é considerado o melhor violinista do planeta, e ele tem um violino que é de 1713, século XVIII, 1713, gente, avaliado em mais de 3 milhões e meio de dólares. Tem algumas correntes que falam que chega a valer 10 milhões. Ele fez um concerto nos Estados Unidos, a entrada era $500, que seria o que agora, mais ou menos? $500, né? Uns R$2.500 para escutar um violinista. Para nós aqui é bem pesado, não é, gente? É muito, não é? Você escutar por 1 hora um violinista, R$2.500. Aí, 2.470. Não precisa ser professor de matemática para fazer a conta, não, né? Tá vendo? R$2.470 para um evento dele. Na semana seguinte, um jornal chamado Washington Post fez um experimento social com ele. Colocou o Joshua Bell em um metrô na cidade dos Estados Unidos, com aquele movimento tremendo. Ele ia tocar por 1 hora lá, e ele tocou por 1 hora. E um monte de gente passou e jogou moedas lá, né? Ele recebeu, tá lá, tem vários comentários a respeito disso aí, é real. Ele recebeu $32, que é uma quantia pequenininha, né? Umas migalhas lá nesse concerto. E 7 pessoas, 7. Imagina o que é um metrô na cidade grande dos Estados Unidos. 7 pessoas pararam para ouvir Joshua Bell. 7 pessoas. Naquele mundaréu de gente que passava, só passava de carro, só passava de carro. Cada um absorto, envolvido nas suas questões, cada um preocupado com as suas questões, cada um com uma ansiedade para fazer acontecer. E aí a gente tem muita crítica na internet a respeito disso, né? A maioria dos críticos fala a respeito, falando de descontexto, de estar descontextualizado aquele episódio ali. Mas eu não vejo assim. Eu não vejo como descontexto, não. Quem está perdendo não é Joshua Bell. Quem está perdendo é quem não tem atenção com a vida. E as pessoas nessa corrida frenética e não conseguem perceber a beleza da vida. Aí você poderia parar ali de graça e ficar 30 minutos ali, até chegar um pouquinho atrasado, mas falar, não, eu estou paralisado por esse som. Meu Deus, que beleza! E você pegar ali, você sentir toda a vibração. E é sentir, porque hoje a gente não quer sentir, a gente quer filmar. E para que você quer filmar? Aí você perde o momento. Ora, você quer guardar numa mídia, mas não é melhor você guardar na sua intimidade, no seu coração, não? Não é melhor você aspirar aquelas energias todas, sentir, perceber na sua integralidade, com todos os sentidos que você tem, mais alguns? Não é melhor não? Você quer parar de filmar para que você vê depois?
vê depois você pesquisa lá e olha em outro lugar, mas você não sente, não vibra o presente, então nós estamos desconectados. Mas Maria escolheu a melhor parte, estava em conexão. Nós somos essas marcas, estamos sendo essas marcas, nós podemos ter certeza disso. Nós estamos com o coração conturbado, acelerado, para pouca coisa, estamos ansiosos, com transtorno de ansiedade, por coisas que de fato não vai acrescentar na nossa vida. Nós podemos ter certeza disso. Não é só ansiedade, transtorno de ansiedade, não, gente. Muitos outros, emoções adoecidas, tristeza profunda, não sai dessa tristeza, e vai, depressão, é profundamente, profundo, é isso. E a gente não pensa nisso, viver com simplicidade, né? Pegar a essência da vida, a gente não pensa nisso, nessas questões. A simplicidade, diz o filósofo, cientista, o maior cientista de todos os tempos, o maior de todos, Leonardo da Vinci, o maior, porque ele pesquisava tudo, não era uma área, não, era tudo. E aí ele pesquisava, e chegava na essência e falou assim: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. A essência da vida, o que é mais importante? Não é? O que é essencial? Você ganhar uma passagem para Cancún, um local que todo mundo quer ir, para divertir, com tudo pago lá. A primeira coisa que você vai perguntar é com quem que eu vou. Não é não, gente? É com quem? Quem está junto? Tudo coisa simples que a gente não valoriza. Lá na frente, tentando controlar o que é incontrolável. Você só movimenta, você só opera no presente. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.